Opa pessoal, tudo jóia? Vou falar agora sobre uma outra coisa que é interessante pra gente, que é o conceito de movimento relativo, tá ok? Como a gente sabe, o movimento é a percepção de um deslocamento em função do tempo. A percepção que a gente tem sobre o movimento que um objeto está descrevendo depende do nosso referencial com relação a esse objeto, tá? Eu acho que o exemplo mais perceptível desse tipo de situação, desse tipo de movimento relativo, é quando, por exemplo, eu tenho um avião e esse avião está se deslocando horizontalmente com relação à superfície do planeta Terra e ele joga, vamos supor que é um avião que está transportando ajuda humanitária para um país em guerra, por exemplo, e ele joga uma caixa, dentro dessa caixa tem, por exemplo, alimentos que vão ser úteis ali para as pessoas que estão passando necessidade naquele país. Então, na hora que ele joga essa caixa com alimentos, ela vai cair, vai sair do avião e vai cair, tá certo? Essa caixa vai ter um movimento que a gente, observando do lado de fora, a gente já pode chamar ele de parabólico, mas é o seguinte: com relação ao avião, a caixa está caindo em queda livre, tá certo? Ela está caindo no movimento retilíneo, no movimento vertical, tá? Então, vou colocar aqui uns aviõezinhos, né? No instante 1, ela está caindo, a caixinha ainda está perto dela, e aí ela está caindo. No instante 2, ela cai mais, ela cai com uma velocidade maior por causa da aceleração da gravidade, ela fica a uma distância maior do avião, e no instante 3, essa distância com relação ao avião aumenta. Com relação ao avião, se um piloto olhar para baixo, se ele olhar para baixo, em direção a essa caixa, ele vai perceber que essa caixa está o tempo todo embaixo dele. Então, ela está o tempo todo embaixo do avião, porque ela tinha a mesma velocidade horizontal que o avião quando foi abandonada. Tá, ok? Ela tinha a mesma velocidade inicial, horizontal inicial, que o avião quando ela foi abandonada. Tá, ok? Se a gente desprezar os efeitos da resistência do ar, claro que a gente vai perceber que, obviamente, ela tem que estar realmente embaixo do avião durante todo o intervalo de tempo. Só que para um observador externo que está olhando lateralmente esse movimento, tá certo? Esse observador está no sentido paralelo, tá paralelo ao movimento do avião, a gente vai perceber, esse observador vai perceber que o movimento da caixa de alimentos, né, que está sendo solta por esse avião de ajuda humanitária, essa caixa de alimentos vai descrever um movimento parabólico, tá certo? Ela vai descrever um movimento parabólico. Se a gente traçar aqui os pontinhos, a gente consegue perceber que esse movimento é parabólico. Eu acho que isso daí dá para entender, porque para um observador externo ao avião, ele está vendo um movimento bidimensional, um movimento parabólico. E para o piloto do avião, e com relação ao avião, o movimento da caixa é um movimento simplesmente de queda livre. Tá, okay? Então, é interessante a gente poder diferenciar essa relação entre velocidade relativa e movimento relativo. São coisas diferentes, tá certo? Um é percepção de velocidade que um objeto tem com relação ao outro, o outro é uma percepção do tipo de movimento que está ocorrendo. E também isso depende do nosso referencial, tá ok? Muito obrigado aí, é um vídeo curtinho, mas é só para dar essa noção.